Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade abençoada de fazer parte deste trabalho tão maravilhoso acerca da palavra do Senhor, para estar compartilhando com você um pouco mais acerca da palavra do Senhor. E hoje estaremos tratando sobre o destino da igreja. De antemão eu quero agradecer a nossa pastora Loide Ramos, nossa pastora presidente desta obra, e ao pastor Gedeon Júnior, que nos concede essa oportunidade. Iniciamos hoje a quarta semana escatológica, e nessa quarta semana escatológica estaremos tratando sobre o destino da igreja, o propósito de Deus no destino da igreja. E nós estaremos trabalhando em cima da revista na página 33, na revista da igreja e o arrebatamento, a revista sobre a igreja e o arrebatamento. Está lá na página 33, o argumento de número 6. Essa semana toda estaremos trabalhando neste argumento de número 6, os textos bíblicos, para refletirmos no argumento de número 6. Diz assim o argumento: tudo que existe tem um destino reservado pelo Senhor. A igreja, instituição edificada por Ele, tem também um destino absolutamente próprio e específico, dado pelo próprio Senhor, destino celestial. Todas as suas promessas e expectativas têm caráter divino, daí a necessidade do arrebatamento, este momento especial entre a igreja e Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, meus amados, que Deus tem um propósito para a igreja, Deus tem um propósito de levá-la aos céus, O destino da igreja é os céus. Assim como Israel, nós vemos já nas diferenças acerca de Israel e a igreja, tem também com relação ao destino, o propósito de Deus com relação a Israel é nessa terra, Nós vemos que o propósito final de Deus com Israel, final no caso aí escatológico, a princípio, é nessa terra, o reinado para essa terra. A igreja, o propósito com a igreja é um destino celestial. Isso nós iremos ver nos textos bíblicos, conforme na nossa revista, na página 33 e 34, Então nós podemos ver aí que o primeiro texto, no item 6.1 da revista, o primeiro texto é como sendo o cumprimento da promessa de Jesus. Qual a promessa? João 14, versículo 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou em outra versão diz assim: na casa de meu pai há muitas mansões celestiais, Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o texto de João capítulo 14, versículo 1 a 3, demonstrando, primeiro, que a morada que o Senhor está preparando, que o Senhor foi preparar, é na casa do Pai, na casa de Deus o Pai. E onde é a casa de Deus o Pai? Deus o Pai habita, os céus. Nosso Deus, nosso Pai celestial, Ele habita as regiões celestiais, Ele habita os céus, a habitação de Deus é os céus. Então Jesus está falando: olha, eu vou preparar lugar nesse local onde Deus habita, que é os céus, Já se subentende aqui que Jesus Cristo está falando dos céus. E Ele fala: olha, vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ou seja, para morar comigo, mansões celestiais, residências celestiais. Jesus Cristo foi preparar moradas celestiais. Já haviam moradas, Jesus Cristo foi preparar mais moradas celestiais. E Jesus Cristo fala: eu vou voltar e vou levar vocês para ir morar comigo também. Então, aqui nós já vemos, que pelo próprio Jesus Cristo, a habitação do crente é nos céus, porque foi lá que Jesus foi preparar morada, Foi nos céus que Jesus Cristo foi nos preparar morada. Continuando, então nós temos aqui
o texto, o segundo texto, né, que na verdade está lá na sequência, né, está aqui já no Filipenses, né, Filipenses capítulo 3, versículo 14 a 21. O versículo principal é o versículo 20. Então nós vamos proceder com a leitura de Filipenses capítulo 14, Filipenses capítulo 3, versículo 14 a 21. O título é Demonstrando que nossa cidadania é dos céus, né? O item 6.2. E é de lá a nossa terra natal, terra de origem pelo novo nascimento. Então, nosso novo nascimento nos dá o direito de habitarmos nos céus. Então, vamos ao texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 14 a 21. Primeiro nós vamos ler o versículo 20, viu, meus amados? Primeiro vamos ao versículo 20, que diz assim: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Aqui já fala, inclusive, do arrebatamento, né? Nós aguardamos a Jesus que vai vir dos céus para nos buscar, e nós vamos subir e nos encontrar com Ele nas alturas, né? Nos ares, nas nuvens, como diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, meus amados, novamente aqui o nosso destino, a nossa pátria, o nosso local, a nossa cidade é nos céus, muito claramente. O texto mostra muito claramente, Filipenses capítulo 3, versículo 20, né? E aí nós podemos ler do versículo 14 ao 21, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo também é os céus, e nós vamos prosseguindo para os céus, para irmos para a morada celestial, não é isso? Então o texto, começando no versículo 14, diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio. Olha que bênção, é prêmio, meus amados, é bênção, é bênção. Ir aos céus, morar com o Senhor é bênção, é prêmio, né? Então, para o prêmio da nossa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15: todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensar de outra maneira, também Deus o revelará. Então, até para quem pensa de maneira diferente, de maneira errada, Paulo está mostrando isso aqui mais uma vez. Então, quem pensa, Deus mesmo vai revelar, Deus vai mostrar que é esse pensamento que com relação à habitação celestial, né? Quem pensa que não vai morar no céu, quem pensa, né, sendo cristão, né, sendo crente no Senhor Jesus, sendo servo de Deus, pensar que não vai morar no céu é um pensamento errado. Então Paulo está falando isso. Todos, como somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então quem serve ao Senhor, quem busca essa perfeição, quem está buscando a santidade dia a dia, tenha esse sentimento, tenha esse pensamento, né? Prosseguindo para o alvo, para a morada celestial. Versículo 16 diz assim: andemos contudo segundo o que já alcançamos. Então nós precisamos andar em santidade também, como nós já vimos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Paulo começa falando também acerca disso, que antes dele falar do arrebatamento, ele começa falando que a gente precisa andar em santidade, né? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer para poder sermos arrebatados, né? Então Paulo fala aqui no versículo 16: andamos contudo segundo o que já alcançamos, né? E no versículo 17 diz: irmãos, sede meus imitadores, e observai-os que andam segundo o exemplo que tende em nós. Então quem que a gente precisa olhar? Para quem a gente deve olhar? A gente deve olhar para quem está cometendo errado, cometendo erros, cometendo pecado? Não, a gente deve olhar para aqueles que são exemplo. Nós devemos olhar para quem dá exemplo, a quem se dá o exemplo de um verdadeiro cristão, e não para aqueles que não são exemplo. Então, meus amados, a gente precisa aprender isso, né? Andar e olhar e observar os que estão andando verdadeiramente com Cristo, que estão sendo exemplos de verdadeiros cristãos.
E aí o texto continua no versículo 18, né? Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então tem pessoas que, por estarem longe de Jesus Cristo, estão chorando, estão desesperados, né? Estão tristes por estarem longe da cruz de Cristo. E o versículo 19, o seu fim é a perdição. Então aqueles que estão longe da cruz de Cristo, o fim é a perdição. Aqueles que estão próximos da cruz de Cristo, o seu destino é os céus. Então quem aceita Jesus Cristo, quem recebe a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, seu único e suficiente Salvador, quem reconhece a Jesus Cristo, o amor de Deus, né, na vinda de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo, quem reconhece todas essas coisas e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o destino é a residência celestial, é a morada celestial, é a cidade celestial. Mas para quem não recebe a Jesus Cristo, o fim é a perdição, conforme está aqui no versículo 19. Né? E essas pessoas seguem os próprios interesses, né? Que Paulo fala, o seu Deus é o ventre, é o próprio estômago, né? Aquela velha história, né? Eu sigo a minha verdade, né? Essa é a minha verdade, eu sigo a minha verdade. Meus amados, né? Jesus Cristo mesmo falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só existe uma verdade, que é Jesus Cristo, é seguir e servir a Jesus Cristo, né? E Paulo continua falando que esses que não receberam a Jesus Cristo, né, estão seguindo os seus próprios interesses, o seu próprio ventre, né? O seu Deus é o seu próprio ventre. A sua glória é a vergonha, ou seja, esses serão envergonhados. Só pensam nas coisas terrenas, aquelas pessoas que só buscam o que é da terra, só os que são as coisas da terra, né? As coisas terrenas, né? Sendo que nós esperamos não nas coisas terrenas, mas nós esperamos nas coisas celestiais, naquilo que o nosso Deus tem preparado para nós. Então é isso que nós esperamos, é isso que nós aguardamos. E aí o versículo 20, que nós já lemos, né? A nossa pátria, né? Que ele está falando, tem aqueles que esperam nas coisas terrenas, mas tem aqueles que esperam nas coisas celestiais. E Paulo fala, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 21, que transformará o nosso corpo da humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, conforme que já nós lemos em Tessalonicenses, né, capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós receberemos um corpo glorioso, na semelhança do corpo de Jesus Cristo, né, para nós adentrarmos os céus, para nós vivermos eternamente. Nós receberemos um outro corpo, um corpo glorioso, né, que vai ser uma bênção, né, meus amados? Nós vamos falar mais acerca desse corpo glorioso mais à frente nas lições da nossa revista. Mas saibam que Deus tem coisas novas para nós, como servos dele, como cristãos, como servos de Jesus Cristo, na nossa morada. O nosso destino é os céus. Nós vamos continuar nessa semana escatológica, estudando esses textos maravilhosos, mostrando claramente o destino da igreja, que é os céus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um forte abraço e até a nossa próxima, né? Vai ser no dia de amanhã, né? Nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.